Vamos lá. Bom dia a todos. Obrigado pela presença. Nós estamos aqui em mais uma edição do nosso Fórum Nacional de Debates Legais. Hoje com esse tema, né, da reforma tributária e os impactos, né, que ela provoca no nosso setor, no setor de distribuição, de atacado. E mais uma vez aí contando com a boa vontade, o esforço do doutor Damasceno em ir apurando as novidades e espero que a gente tenha uma ótima reunião. Vamos aqui ouvi-lo, né? E vamos debater, aí, trocar ideias, fazer perguntas, enfim, que a gente saia, se Deus quiser, melhor do que estamos entrando, mais informados do que estamos entrando hoje. Então, boa reunião para todos. Doutor Damasceno, você com a palavra mais uma vez, aí nos ajudando muito nessa fase de transição aí das coisas tributárias do nosso país. Boa sorte. Muito obrigado, Sandoval. Para quem está entrando pela primeira vez, o Sandoval é o presidente da Associação de Distribuidores do Estado de São Paulo, a DASP. Ele está presidindo hoje a mesa dos trabalhos. Nós temos como convidado especial o Eduardo, que é o presidente da Associação do Estado do Maranhão, nesse nosso sistema. O nosso fórum de debates, ele já está maduro, né? Ele surgiu logo no início da pandemia, da Covid, como forma de nós levarmos a troca de experiência entre todas as entidades do setor espalhado pelo Brasil e pegou, o projeto pegou e virou programa sistemático. Mas nós tivemos um pequeno intervalo, agora de 3 meses, sem enviar ao ar, falar Vou fechar, sobre né? esses assuntos, porque nós passamos por umas dificuldades na saúde, mas já tudo recuperado e vamos voltar hoje, se Deus quiser, com todo o gás para acompanharmos essa parte final da regulamentação da reforma tributária e de mais outros assuntos de interesse dos empreendedores brasileiros. Nós, conforme eu já falei, nós vamos prestar uma homenagem especial hoje à Associação do Estado do Maranhão. Nós estivemos lá semana passada, quando foi promovido um encontro técnico, debate sobre incentivos fiscais naquele estado, seguido no dia posterior de um almoço comemorativo dos 35 anos. Nós vamos começar nosso programa de hoje trazendo essa homenagem e, ao mesmo tempo, retomando nossos temas que nós nos propusemos hoje, que foi exatamente alguns pontos sobre a reforma tributária. Aliás, a regulamentação da reforma tributária. É bom que se diga que a reforma tributária já está concretizada. Ela já foi feita, já está no bojo da Constituição Federal, foi inserido pela Emenda Constitucional número 132 de 2023. O que falta agora são as leis complementares regulamentando e, posteriormente, os decretos de mais normas infraconstitucionais que regulamentem as leis complementares. Então, vamos em frente. Não, né? Como presidente daqui do Maranhão. Eu pediria que desligasse os microfones, por gentileza. Agora, a homenagem à ANDA.
Muito bem, parabéns, Anda. Reforma tributária, impacto no setor atacadista distribuidor, é o tema que nós vamos procurar, só que é bom que nós teçamos um pequeno comentário sobre o andamento desta reforma, dessa regulamentação. Todos nós sabemos que foi aprovado na Câmara Federal o PLP número 68, que regulamenta o ICMS, aliás, o IBS e a CBS, e as exceções, os incentivos, etc. E isso está no Senado Federal, mas como tinha sido aprovada a urgência nesse projeto, no dia 23, anteontem, o projeto lá no Senado Federal trancou a pauta. Então, o Senado não poderá andar em nenhum outro projeto de lei enquanto não desobstruir a pauta através da aprovação do PLP 68. Compromisso do governo federal é o de retirar a urgência do projeto para destrancar a pauta, haja vista a proximidade das eleições municipais. Mas só quem pode tirar esta urgência é o presidente da República, que se encontra fora do país, chegando hoje. Então, há um compromisso de que hoje ele assim chegar já assina o documento retirando a urgência deste projeto. Este projeto ele está na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal e está sendo discutido diversas reuniões com diversos segmentos econômicos sobre as exceções, sobre as adequações, sobre as modificações. A previsão é de que seja aprovada ainda este ano no Senado Federal, mas qualquer modificação que seja inserido no texto aprovado na Câmara Federal fará com que o projeto volte para a Câmara Federal. O tempo é suficiente, porque só vai entrar em vigor as primeiras normas tributárias a partir de janeiro de 2027. Por conseguinte, nós estamos em 2024, nós temos o ano de 2025 todo para aprovar, publicar e etc. E 2027 entra em vigor. Nós sabemos, a gente vai comentar aqui que já no dia 1º de janeiro de 2027 ficam extintos o IPI, a contribuição social, né, que é a COFINS, e o PIS. E entra em vigor a CBS. E um pequeno valor referente já ao IBS como preparatório para 2033, quando serão extintos o ICMS e o ISS e entrará em vigor o IBS. Vamos lá. Então, o resumo da reforma é nesse sentido. A PEC 132, de 2023, aprovada, extingue o PIS, a COFINS, o IPI, o ICMS e o ISS e criam três tributos. Cria a CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços, de competência da União. Cria o IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, da competência infra-União, ou seja, dos estados e dos municípios. E o ISE e o IS, que é o Imposto Seletivo, também de competência da União. O resumo do projeto de lei, nós temos 499 artigos desse projeto de lei. 222 ele trata do comércio exterior, da desoneração de investimento, da isenção com a cesta básica, das alíquotas reduzidas, regimes específicos ou próprios, como plano de saúde, imóveis, prestadores de serviços, etc. São esses regimes específicos que estão em discussão através dessas reuniões que estão sendo levadas a efeito no Senado Federal. 107 artigos tratam da Zona Franca de Manaus, do Simples Nacional, do imposto seletivo sobre bens prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Antes era só prejudiciais à saúde. Na Câmara Federal foi inserido alguns outros para também a proteção ao meio ambiente. 170 artigos que realmente é a reforma tributária propriamente dita, que vai alterar, criar o IBS, criar a CBS e extinguir os tributos que nós mencionamos. Temos 24 anexos, nele
Nesses 24 anexos estão os produtos da cesta básica e as exceções propriamente ditas. Existe um princípio basilar que está estabelecido na Constituição Federal, que já está em vigor, que determina que toda a legislação de regulamentação tem que seguir o princípio da neutralidade, segundo o qual os tributos de competência da União e de competência dos estados e do Distrito Federal e dos municípios, que vão ser regulados pelo comitê especial, o comitê do IBS, eles têm que ter as normas similares, de forma que as decisões não influam na organização das atividades econômicas. Então, as decisões relativas ao IBS têm que ser semelhantes à CBS, para que não haja grandes distorções, porque os questionamentos sobre a CBS vão ser levados ao CARF e, posteriormente, ao STJ, porque o STJ está sendo nomeado como o judiciário de primeira instância ainda nesse momento. E o IBS vai ter também regulado, seguido pelo comitê especial, e esse comitê gestor do IBS também é que vai decidir as normas pertinentes. A regulamentação da COFINS e o julgamento de algum auto de infração, em comparação com as normas do IBS, tem que manter-se dentro do princípio da neutralidade, ou seja, que não haja grandes divergências. A alíquota padrão, que está ainda hoje, quando saiu da Câmara Federal e foi para o Senado Federal, é de 26,5, dividido em 17,7 para o IBS e 8,8 para a contribuição à CBS. Hoje está em 9 e pouco, ela ficaria em 8. Lembrando que existe uma grande diferença em relação a isso aí. Tanto o IBS como a CBS dará o tratamento que é dado como é dado hoje ao ISS, ou seja, é por fora. Eles não estarão embutidos na base de cálculo desses dois tributos. Por conseguinte, a carga tributária fica reduzida porque você, quando pega o valor da nota fiscal, já sabe quanto tem de IBS e quanto tem de CBS, porque o valor vai ser, como eu disse, repetindo, destacado na forma que hoje é destacado o ISS. Você pega o valor total da nota, sobre ele a alíquota própria. Hoje, com as exceções, quanto maior o número de exceções, obviamente que a alíquota padrão vem dizendo isso desde o primeiro encontro sobre a reforma tributária, ainda na PEC 45, que quanto mais nós tivermos exceções, maior será essa alíquota padrão. Na Câmara Federal, por acrescentar diversos produtos isentos de CBS e isentos de IBS. Ou seja, o rol de produtos que entraram na cesta básica é a história do queijo, não é? Do queijo provolone, né? Que estava dentro, tiraram. Também tiraram o fígado do ganso, estava na cesta básica, também tiraram, porque não podia ser, não dá para você colocar o fígado do ganso, tá todo mundo vai comer fígado do ganso. Né? Ainda mais que tem tirado o pobre do ganso vivo ainda, vai matando o pobre. É uma tristeza. Então, está fora da cesta básica, mas mesmo assim, a projeção da alíquota padrão já chegou a 28%. Ainda está abaixo da alíquota hoje apurada, que está em 34,5%. Então, nós estamos com 28% na projeção. 28% é a maior alíquota de IVA no mundo. Mas, em relação à situação do Brasil, é muito mais confortável pela tributação que nós temos hoje. Nós colocamos aqui, até para efeito de registro, quais são os produtos que estão com alíquota zero e estão no anexo 1 do projeto de lei número 68, após a aprovação na Câmara Federal, que se encontra hoje, como já disse, no Senado Federal. O importante é que os produtos não estão soltos.
eles estão com a sua devida nomenclatura de controle. Então, os produtos que estão na cesta básica, nós tínhamos 16 itens, passamos, parece, para 23. Eu vou colocar aí rapidinho para que vocês possam ver. O arroz, o leite fluido pasteurizado, aí todo tipo de leite, a manteiga, a margarina, os feijões, raiz e tubérculos, coco de subposição, aí, não são todos os cocos, o coco aí está classificado nessa subposição 0801.1. O café, também não são todos os cafés, eles estão subclassificados. O 9, o óleo de soja, mas também não são todos. Óleo de bambaçu. E esse óleo de bambaçu, pessoal, digamos aqui no Nordeste e no Norte, equivale mais ou menos ao óleo de soja nas outras regiões, pela sua produção de bambaçu, que nós temos muito nessas regiões. A farinha de mandioca, as farinhas, grumos e sêmolas de milho, dos códigos que vocês estão vendo aí, a farinha de trigo também classificada, o açúcar classificado nessa nomenclatura, as massas alimentícias, não estão todos, estão algumas, o pão do tipo comum, nós temos as exceções também pelos códigos, os óleos de milho. Nós terminávamos aí, era 16. Aí acrescentou-se a aveia, as farinhas que não estão na classificação vieram também, entraram a posteriori, entraram as carnes, a carne bovina, suína, ovina, caprina, de aves e todos os outros produtos de origem animal, com a exceção do fígado de ganso, né? Vocês estão vendo aí. Nós temos também essas outras classificações A, B, C, que são já os subprodutos que das carnes, A, B, C e D, são essas classificações. Não preciso estar mostrando aqui, porque depois vocês vão poder ver isso tecnicamente olhando esse slide. O 21 são os queijos, tipo mozzarella, Minas, prato, queijo de coalho, ricota, requeijão, olha o queijo provolone, né, queijo parmesão. Estava longe, agora está dentro da cesta básica também. Queijo fresco não maturado e queijo do reino. Sal, incluindo o sal de mesa e o sal desnaturado. Aí vem os tipos de sal também que estão aí. Esses 6 itens entraram na cesta básica após a aprovação na Câmara Federal. Essa discussão maior no Senado Federal é se mantém ou não mantém. Se mantiver esses 6 itens, a alíquota padrão vai passar para 28%. Se retornar, tirando esse item e deixando ele só com a redução da carga tributária em 40% da alíquota padrão, nós teremos uma alíquota base ou padrão de 26,5%. A questão do cashback. Obviamente que a reforma é muito ampla, eu trouxe só basicamente a cesta básica e a questão do cashback. Nós sempre que falamos do cashback, achamos que essa seria a ferramenta ideal para promover a igualdade social, a diminuição das desigualdades em virtude do poder de aquisição da população, devolvendo só para aqueles que realmente necessitassem. Nós não teríamos a cesta básica, todo mundo compraria pelo mesmo preço, com a mesma tributação, e aqueles que tinham um cadastro e demonstrasse a certa necessidade, receberia em devolução o tributo pago ou parte desse tributo pago. Mas ela ficou somente em alguns produtos. Mas o que nós temos da cesta básica do cashback? Previsão de beneficiar cerca de 73 milhões de pessoas que estão hoje inscritas no cadastro único de programas sociais e que ganham até um salário mínimo. O controle vai ser feito pelo CPF da família. O que é o CPF da família? É o CPF que está no mesmo endereço residencial. Então, perante a Receita Federal, se você tem 2 ou 3 CPF, eles são aglutinados para efeito de benefício do cashback. A devolução em forma de cashback, 100% da CBS e 20% do IBS na aquisição dos botijões de gás de 13 quilos, 13 quilos, aquele gás liquefeito, gás de cozinha que nós conhecemos popularmente. 100% da CBS e 20% do IBS nas operações de fornecimento de energia elétrica
água, esgoto e gás natural. Bom, o gás, pessoal, vem em forma de cashback, ou seja, devolução. Os produtos que geram um boleto a serem pago, aquele beneficiário não pagará. Já virá com o desconto na conta de luz, na conta, digamos, na conta de água, água e esgoto, obviamente. Então, tudo aquilo que vem através de boleto mensal já vem com o cashback descontado, apresentado. Então, aquela pessoa não vai pagar para depois receber. Mas em relação ao gás, ainda está na forma de pagar para depois receber de volta. E 20% para os demais produtos, demais casos que vão ser. Casos são esses, Damasceno. São os casos da cesta básica, que estão tributados, alguns produtos tributados, e que vão ser devolvidos na forma do regulamento. Que regulamento é esse? Nós estamos falando de regulamentação da reforma tributária. Bem, nós sabemos que existe uma certa hierarquia, Marcos Fradiano que está me ouvindo, para poder entender a questão da hierarquia que eu falei, né? Nós temos a Constituição Federal, que precisa ser alterada para autorizar a reforma, propriamente dita. Então, a PEC 132, ela alterou a Constituição Federal para, vamos dizer, tecnicamente, autorizar a reforma infraconstitucional. A reforma em si, a infraconstitucional, ela segue as normas constitucionais já inseridas e vão vir através das leis complementares. Então, a lei complementar, ela regulamenta a emenda constitucional. E os decretos do Poder Executivo são os regulamentos das leis complementares. Essas normas infraconstitucionais, elas são regulamentadas pelo Poder Executivo, diretamente através de decreto ou através de normas emitidas por órgãos que recebem a delegação para essa finalidade. Exemplo, do Simples Nacional. Quem regulamenta o Simples Nacional? O Comitê Gestor do Simples Nacional. Por quê? Que recebeu uma delegação para essa finalidade já prevista na Lei Complementar número 123 de 2006, que criou esse comitê, que criou o Simples Nacional, e da mesma forma vai ser autorizado algum órgão infraconstitucional, ou seja, que não esteja, não vou dizer nem infraconstitucional, que não esteja no Poder Executivo de primeiro escalão, para regulamentar algumas normas pertinentes à aplicação do dia a dia. Lembrando a vocês que, além da alíquota padrão, os estados e os municípios vão poder ter uma margem de colocar uma tributação local para certos produtos, que depois nós vamos explicar mais na frente como isso vai funcionar. Cashback e cesta básica reduzem a regressividade e a desigualdade de gênero. Eu não sei se vocês sabem, mas se criou um grupo de mulheres empreendedoras, e dentre elas diversas tributaristas, que pediram passagem para compor todos os grupos de trabalho na Câmara Federal e hoje no Senado Federal. Essas mulheres trabalham visando combater a regressividade e a desigualdade de gênero através de normas infraconstitucionais implementadas através do projeto de lei 68, já que elas conseguiram muito lá do projeto da emenda constitucional PEC 45,132, e elas continuam trabalhando. E quando você vê aumentando a possibilidade de um cashback, ou aumentando o rol de produtos de uma cesta básica nacional, elas estão conduzindo a atingir esse desiderato do trabalho delas, ou seja, diminuir a regressividade, ou seja, a tributação do mais pobre em detrimento do mais rico, e a desigualdade de gênero. Por que a desigualdade de gênero? Veja essa pesquisa aí. Ó. Nós temos 51% dos lares brasileiros, eles são chefiados por mulheres. 51% dos lares brasileiros são chefiados por mulheres. Nós temos 12.700 dos lares brasileiros, não, desses lares monoparentais, ou seja, que só tem um homem ou uma mulher, não tem um casal.
né? Então, os lares, nós temos 12,7 milhões de famílias monoparentais com filhos. 87% chefiada por mulheres, somente 13% chefiada por homem. Então, vocês imaginem se esses lares são chefiados por mulheres, e nós temos uma cesta básica mais ampla e um cashback mais amplo, diretamente está se beneficiando essas famílias chefiadas por mulheres. E 51% dos lares brasileiros, sim, são chefiados por mulheres, 51%. Então, vejam vocês, se houver um aumento do cashback e o aumento dessa cesta básica, nós estamos promovendo, através da reforma tributária, uma, um combate à regressividade e à desigualdade de gênero. Agora vamos falar diretamente dos impactos no setor atacadista e distribuidor, que está com G onde não devia ter, é um T, né? Distribuidor. Os impactos positivos, redução da burocracia. Nós sabemos que já temos um código aprovado através de um projeto de lei apresentado pelo então deputado Efraim Filho, hoje senador do estado da Paraíba, que reduz muito as obrigações acessórias, hoje do ICMS e futuramente da CBS e do IBS. A redução de normas, vamos fazer o cálculo aqui. Nós temos hoje 5 mil e tantos municípios, cada um com um código tributário do ISS. Nós temos 27 unidades federativas, cada um com pelo menos uma lei sobre ICMS, mas sempre tem muito mais, né? Tem 3, 4 leis e regulamentos para o ICMS. Todas essas normas ficarão restritas a 2 ou 3 leis complementares. Hoje nós estamos prevendo 2 leis complementares, mas com expansão para 3. Quais são elas? Uma, que nós estamos comentando, que é exatamente o que cria, o que regulamenta a CBS e o IBS. A outra que regulamenta o controle da fiscalização e apuração através que é a 108, o projeto 108, que é através do Comitê Gestor do Simples Nacional, e vamos ter uma outra que diz respeito ao imposto seletivo. Pelo menos 3 leis complementares nós vamos ter e os regulamentos. Mas se forem comparados a 5 mil e tantas normas, nós já temos uma quebra muito grande de normas, porque nós precisamos saber, e mais ainda, as leis vão ser nacionais. Ou seja, a lei que é aplicada em São Paulo é a mesma lei que é aplicada no Acre. Então, quem vende de São Paulo para o Acre vai saber qual é a tributação lá na ponta, né? Então, vai saber como se comportar. Hoje é preciso ter uma inscrição em São Paulo, outra inscrição como substituto tributário no estado para onde aquele fornecedor fornece a mercadoria, remete a mercadoria. Então, são muitas inscrições, muitas obrigações acessórias que levam com que o contribuinte brasileiro trabalhe mais de 3 meses por ano só para cumprir as obrigações acessórias e recolher os tributos. Mas nós temos também ainda fortalecimento do Estado consumidor, porque na transição, a transição para o contribuinte, ela vai até 31 de dezembro de 2032. Mas a transição para as unidades federativas entre si, ela vai por 42 anos, ou seja, muitos de nós não vamos ver o final da transição. E no final da transição, esse imposto IBS ele vai ser totalmente imposto de consumo. O que é isso, Damasceno? É que esse imposto vai ser devido ao estado onde se situa o consumidor final. Então, se uma parte é destacada do estado de origem, ele vai ser remetida para o estado de destino. Então, fortalece o estado consumidor. Não, mas vai enfraquecer o estado produtor? Não, não existe estado produtor sem ser consumidor. Se nós pegarmos como exemplo o estado de São Paulo, que é o estado desenvolvido, estado produtor, vamos ver qual é a população consumidora que tem do estado de São Paulo, a maior população do Brasil. Então, por conseguinte, ele é o maior estado consumidor do Brasil também. Então, o consumo que ocorre dentro de São Paulo não interessa a origem da mercadoria, o imposto IBS vai ficar no estado de São Paulo, não vai ser dividido por nenhum outro.
E com isso nós vamos ter ainda a isonomia no tratamento tributário. Bom, essa isonomia, ela surte o efeito que se diz? Não, não surte o efeito que se diz, porque quando nós aplicamos, é preciso que nós tenhamos em mente o que é um princípio da isonomia. O princípio da isonomia é tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais. Razão porque nós precisamos dessas exceções, lamentavelmente, pelas desigualdades regionais e pelas desigualdades entre a população nacional. Então, esse princípio da isonomia ele precisa ser bem visto, bem regulamentado, bem controlado, para que o resultado ele seja realmente, ou produza realmente, um tratamento isonômico, um tratamento que dê ao aquele que pode menos uma diferença para que ele possa realmente concorrer. E vamos agora aos impactos negativos e imediatos. Os impactos negativos imediatos são os excessos de exceções. Segmentos ricos, segmentos que não precisam de exceções, estão lutando para ter benefício, para fortalecer-se, sabendo que, como diz, não existe jantar de graça. Se um setor é beneficiado com uma exceção, o outro setor vai pagar o pato, porque a carga tributária não tem previsão de redução. O Estado não vai perder nada, o município não vai perder nada e a União não vai perder nada. Os fundos que estão sendo criados é exatamente para equilibrar a arrecadação. Então, não vai perder nada. Um segmento vai pagar pelo outro segmento que for beneficiário. Outro que eu digo negativo, fim dos incentivos fiscais. Fim dos incentivos fiscais vão ocorrer 100%? Sim, a previsão do texto é que no dia 31 de dezembro de 2032, esses incentivos de redução, o crédito presumido do ICMS, ele se extinga. Porém, o município, os estados vão ter possibilidade de acrescentar em cima do IBS um percentual limitado, 1%, meio por cento. Eu acho que o máximo que vai sair da regulamentação é de 1%. Ele poderá instituir esse imposto ou não. Ele poderá instituir esse adicional ou não. Então, poderá conceder o incentivo dentro da administração, dessa pequena margem que os municípios e os estados vão ter, e o Distrito Federal também, obviamente, vão ter na regulamentação. Então, fim dos incentivos fiscais, sim. Porém, há a possibilidade de um pequeno incentivo para algum segmento econômico em certos locais do país. Agora, o controle da lista de fornecedores para o setor atacadista, ou mesmo o setor distribuidor, até mesmo varejista, já tem que estar sendo previsto agora em 2025, 2026, porque entra em vigor em 2027. Como assim, Damasceno? Vamos lá. O IBS, ele hoje é o ICMS, e o ICMS você acredita na operação posterior, o ICMS destacado na operação anterior. Você destaca na operação anterior, então é de imposto para imposto. O PIS e a COFINS são cálculos em cima do custo de aquisição. Não interessa se o fornecedor pagou ou não PIS ou COFINS. O que interessa é o contribuinte pagar o PIS e COFINS. Então, tudo que o mercadoria que ele adquire, que entra no seu estoque para revenda, a alíquota de 9,25%, parece que é isso, do PIS e da COFINS, aplica-se ao custo de aquisição, sobre o preço da mercadoria na nota fiscal. A partir da vigência da CBS, não será mais assim. A partir da vigência da CBS, o crédito da CBS, do atacadista, do distribuidor, será aquela CBS recolhida ou destacada pelo seu fornecedor. Se o fornecedor for do Simples Nacional, a CBS vai estar reduzida. Então, o crédito vai ser reduzido. E isso vai trazer um prejuízo para o fornecedor
porque ele vai perder mercado, fornecedor do Simples Nacional. Ele vai perder mercado do fornecimento porque ele vai gerar um crédito inferior ao fornecedor normal. É preciso que ele estude essa tabela, reduza o preço para compensar o negócio. E o comprador, no caso o atacadista distribuidor, vai ter que analisar a conveniência de adquirir esses produtos. Isso eu digo que vai atingir mais o varejista que adquire os produtos lá da agropecuária ou da agroindústria, que tem muita pequena indústria, tem muito aquela agricultura chamada familiar, que era de subsistência, que gera um crédito, vai gerar um crédito subsidiado, um crédito pequeno. Então, isso é um estudo de custo que precisa ser feito pelo setor atacadista, porque entra em vigor no dia 1º de janeiro de 2027. A CBS entra em vigor no dia 1º de janeiro de 2027. Nada disso que eu estou dizendo aqui tem a ver com o IBS. O IBS continua sendo calculado na forma que é calculado hoje os créditos do ICMS. Então, é muito semelhante. Com a diferença que tudo que você adquirir vai gerar crédito e tudo que você vender vai gerar débito. Eu queria trazer ainda aqui, já que eu coloquei no convite, a questão do pagamento do IBS da boca do caixa, ou split payment. Esse sistema de pagamento que está sendo discutido e negociado com as organizações bancárias e com aquele sistema de cobrança é que ainda tem que avançar mais um pouco. Mas nós temos duas fórmulas que já estão em estudo avançado na Receita Federal e no Congresso Nacional. Primeiro, o seguinte: o varejo, quando vende a mercadoria para o consumidor, aí é fácil, porque ali no próprio software do caixa, ele já pode seccionar o que é o imposto, o sistema pode fazer o que é o IBS e a CBS, e já remeter como hoje se faz com a separação da contribuição sindical, quando se paga a contribuição sindical. Tudo através de código. A questão é, quando o atacado vende para o varejo, através de boleto a ser pago. Como isso funcionaria? Bem, pessoal, já está bem avançado nesse sentido. O contribuinte dará uma autorização junto com a duplicata que vai remeter para o banco. O banco, de posse dessa duplicata, quando receber o pagamento da duplicata, vai seccionar o que vai devolver para o titular da duplicata, do boleto ou duplicata, e vai remeter para o governo o tributo que está embutido ali, conforme a declaração do emitente da duplicata. Se vender com pagamento à vista, obviamente que não vai para o banco, não vai ter essa necessidade. A comissão do banco ou o formato de cobrança é que vai ser controlado e junto ao comitê gestor. Tanto o boleto remetido para o banco, como a cobrança imediata, vai tudo ser canalizado para o comitê gestor. E o comitê gestor acompanhará essa seccionalidade que vai acontecer, tanto na boca do caixa do varejista, como no banco, quando ele receber a duplicata. Bom, é um questionamento que já está sendo bem avançado, que o pessoal diz o seguinte: puxa, se eu vender a prazo, eu vou antecipar imposto? Não. O imposto só será recolhido no recebimento do título. O imposto só será recolhido no recebimento, à vista, quando vende diretamente ao consumidor, que ele paga ali na boca do caixa, ou a prazo no dia que o devedor do boleto quitar o boleto junto à organização bancária ou ao sistema de cobrança escolhido. Esse é o sistema do split payment que está sendo implementado. Bom, vai trazer alguma vantagem esse sistema? No contexto geral, pessoal, traz uma das maiores causas de aumento da alíquota padrão do ICMS é a desconformidade tributária. E o que é desconformidade tributária? É o grande número de sonegadores.
que existe no país. O grande número de empresas inadimplentes. Então, quando você hoje vai contratar um empréstimo bancário, a taxa de juros aumenta para garantir ao banco a possibilidade de perda daquele empréstimo. Então, o bom pagador paga pelo mal pagador. Do mesmo jeito, é essa alíquota padrão. Então, se tem grande desconformidade, aquele pessoal que bota a empresa em nome de terceiro para a finalidade de não recolher o tributo mesmo, essa desconformidade ela aumenta potencialmente a alíquota padrão. Se reduzirmos o número de desconformidade com a implementação do pagamento na hora do imposto, na hora do pagamento da mercadoria, nós vamos lá na frente ter redução da alíquota padrão. É sonho? É não. Porque a cada 5 anos, essa alíquota padrão e essas exceções vão ser analisadas. Alguns produtos entrarão na cesta básica, outros sairão da cesta básica, algumas exceções. Quais são as exceções? Nós temos redução de carga de 30%, nós temos produtos farmacêuticos com carga zero e com carga de 60%, nós temos serviço com carga de 70%. Então, todo esse rol de serviços e de produtos, eles vão ser analisados a cada 5 anos para ver se continuam com o benefício ou sai do benefício da redução da sua alíquota padrão. Em resumo, era isso que eu tinha para nós conversarmos hoje e nós vamos sair do nosso chá para os nossos debates. Presidente, a palavra está franqueada e é sua. Parabéns, doutor. Que bom. Você já tocou nesse assunto algumas vezes, mas todas as vezes que você volta, que nós voltamos com esses assuntos, sempre tem novidades. Sempre tem novidades, sempre evoluiu alguma coisa, sempre juntou-se a tudo isso, né? As determinações. E eu estou agora, na verdade, eu vou ficar, estou ansioso para receber a cópia dessa reunião, que eu quero repassar tudo de volta, sabe? Quando você mandar no YouTube, eu quero repassar tudo isso, porque a gente torce para que as pessoas que estão lidando com isso, aprovando, reduzindo, arrumando, estejam bem intencionadas, a nossa torcida, né? Daí, quando você comenta sobre, por exemplo, os produtos inseridos na cesta básica, a gente vê algumas coisas ali que, sabe, tinha que ter um outro tipo de tratamento. Agora, isentar aquele tanto de produtos, com certeza, esse 28 não sei o quê, vai para 30 ou mais, na minha opinião, sabe? Porque não terminou ainda, é possível ainda colocar alguma coisa a mais. De uma forma geral, nós ficamos aqui, eu sei lá, nós temos 40 anos, se não, tem mais já agora. Tem uns 50 anos que eu escuto essa coisa de reforma tributária, verdade. E passou várias gente, pessoas e vários líderes e carregando essa bandeira, e agora está acontecendo. É claro que a gente vai se assustar com algumas coisas, é claro que a gente vê que não tem isonomia, na opinião de cada um, né? Não tem isonomia, mas é o caminho, até porque já está aprovado, agora é uma questão só de regulação vou dizer, o término de tudo isso. Tem um tempo imenso aí para começar em 27 e terminar a maior parte em 32, e depois tem mais 30 anos para frente para acertar essa coisa de destino, etc e tal. Mas, enfim, são notícias alvissareiras e a gente tem mais é que tentar se adequar a isso e aproveitar da melhor forma para instituir isso dentro das próprias empresas, né? E temos que tocar o barco, porque pelo jeito, né, pelo menos, parece que a gente não vai ter tanto esses casos de quem cresce, cresce, cresce e não paga imposto, né? Então, isso é alvissareiro mesmo. Eu fico feliz com isso. Muito bem. Eduardo, presidente da ANDA. Perfeitamente, professor Damasceno. Eu concordo com o senhor Sandoval aí, né? A gente vê aí uma reforma já se concretizando, né? E realmente a ideia é simplificar a vida do empresário e toda essa energia imensa que é desprendida, né, para se calcular imposto no Brasil. Isso aí nos deixa feliz nesse ponto, né?
Mas eu acho que o seu Sandoval foi muito feliz quando ele tem uma visão aí um pouco pessimista nesse ponto, que rapidamente a gente acha que vai passar dos 30%, né? Eu gostaria muito de estar com o senhor, seu Damasceno, desse 26,5% aí, mas a gente sabe que tem muito lobby, muita coisa ainda para ser pleiteada, né? Outro ponto que eu destaquei aqui é que realmente, assim, como ela veio para facilitar, entende-se que, eu não sei se é a CBS ou a IBS, que vem meio para ser tipo um ICMS-ST, né? Que é já uma substituição, né? Assim, realmente o ICMS-ST, ele facilita, ele coloca todo mundo de forma igualitária, né, no todo o segmento dos empresários. Por outro lado, ele, no meu ponto de vista como empresário, ele encarece um pouco em algumas situações, porque o governo faz uma pesquisa de como está a pauta, né, de como está o preço final, né, onde ele coloca o MVA e acaba distorcendo a realidade, entendeu? Então, eu destaco esse ponto aí, que essa reforma possa trazer uma solução bem sucedida nesse sentido. E eu queria também deixar uma pergunta aqui, professor, que é a situação que acho que o senhor pontuou em algum momento aí, que, tipo assim, nós, distribuidores, em algum momento, podem responder pela falta de recolhimento do imposto não recolhido pelo fornecedor, né, de quem a gente compra, né? Então, assim, nós empresários já temos tanta coisa para se preocupar. Às vezes aparece um imposto do nada que a gente não sabia, nem o próprio contador sabia. E aí vem mais uma situação dessa aí que a gente ser surpreendido por uma falta de recolhimento de quem a gente comprou, né? Não é culpa nossa. Então, como é que ficaria essa situação, entendeu? Mas, no mais, é muito esclarecedor a reforma tributária e a sua apresentação. Né? O pessoal aqui no evento que o senhor veio esclareceu bastante. A gente entende que grandes indústrias, grandes empresas já estão à frente, né? Se preparando para essa reforma. E a gente, como no associativismo, realmente tem muito que debater e fazer isso aqui que a gente está fazendo. Eduardo, a figura da responsabilidade do adquirente da mercadoria para a utilização do crédito fiscal, ela hoje já está codificada na legislação de cada estado em relação à substituição tributária. O que tem acontecido? Tem um dispositivo em cada legislação, nas 27 unidades da federação, é comum isso aí, de que o Estado ou o Distrito Federal poderá acionar o substituto no caso em que o substituído, melhor dizendo, no caso de o substituto não ter recolhido o tributo. Isso está previsto. Porém, é uma questão de responsabilização por participação em algum desvio de conduta. Quando o fornecedor não recolhe, mas ele é todo regular e por qualquer motivo ele não recolheu, o judiciário não tem dado ganho de causa ao fisco em relação ao substituído, mas ele vai ter que se defender. Quando há algum indício de conluio para o não recolhimento, por exemplo, você compra uma mercadoria de uma empresa que você sabe perfeitamente que ela não tem estrutura, que ela simplesmente está atravessando uma nota fiscal para lhe dar cobertura de crédito fiscal e ela não tem estrutura para aquilo. Então, você dá a entender que o substituído sabe da situação do substituto, sabe que ele não vai recolher e concorda com aquilo, então ele, em vigilando, é punido, né? Porque ele não vigiou aquela situação. Então, normalmente, isso dá ganho de causa para o fisco. Instituto semelhante está se estudando na regulamentação do IBS, nesse sentido. O que esse pagamento na hora do recebimento poderia resolver ou diminuir esse risco. Quando eu falo da desconformidade ou no aumento da falta de conformidade que existe, é exatamente nesse sentido. Eles estão querendo encontrar ferramenta para diminuir essa falta de conformidade. Conformidade é o comprometimento do contribuinte com a legislação tributária, ou seja, o comprometimento de apurar e recolher o tributo devidamente. Porém, a responsabilização, ela precisa, de qualquer forma, que o substituído, no caso, já não é mais substituído, é o adquirente da mercadoria para revenda, no caso, né?
Então, o utilizador do crédito fiscal da operação anterior é preciso que ele tenha alguma participação ou algum, digamos, comprometimento em favor da infração à legislação tributária. Então, é impossível você, perante o nosso ordenamento jurídico, instituir uma determinação de que você é fiscal, que você é corresponsável na fiscalização. Então, é muito difícil ele implementar e com total segurança de poder exigir do comprador o ICMS ou crédito do IBS do fornecedor. É muito difícil. Porém, está em estudo. A proposta está latente na regulamentação. É ficar vigiando a situação, né? Perfeito, perfeito. Tá? Compreendo. Alguém mais quer se manifestar? A palavra está franqueada. Eu gostaria de ouvir a mensagem do doutor Fernando. Eu toda vez mexo com ele está escondidinho ali, mas eu gosto sempre de ouvir. Ele sempre contribui com uns ensinamentos tão seguros. Por favor, doutor Fernando. Doutor Fernando é colega Olha, advogado do Paraná. fiquei escondido, mas não adiantou muito, né? Na minha opinião, né, eu acho que o novo sistema, né, quando implementado, né, totalmente aparado as arestas, né, eu acho que tem vários pontos ainda que depende de detalhamento, né, e formatação para operacionalização. A própria questão da não cumulatividade, do split payment, né? Então, acredito que tem alguns desafios, né, aí pela frente, né? Mas a partir do momento que implementado totalmente e arredondado, né, eu acho que o sistema vai ficar muito bom, né, para as empresas, né, para os contribuintes, né, e para o país, né? Eu acho que não vai ser tão bom para nós advogados, né, doutor Damasceno, né? Mas eu acho que a gente tem que olhar também o futuro, né, dos nossos netos e bisnetos, né? Então, em linhas gerais, é o que eu queria falar no momento. Muito bem, doutor. Obrigado pela participação e pela sua por sempre estar junto conosco nesses momentos em que nós trazemos à baila esse debate. Lembrando a vocês que sempre, viu, Sadavó, tem uma novidade porque nós estamos acompanhando o avanço das discussões. Desde que saiu da Câmara Federal, chegou no Senado, então não andou nada, andou e andou muito. O que é a conscientização do que deve, do que deve e do que não deve ser mantido. Porque a tendência, na verdade, quando chegou a Câmara jogou, toma que o filho é teu, e jogou para o Senado, esperando realmente que o Senado reveja essas exceções, reveja tudo. Eu não tenho, digamos, dentro do estudo de análise, previsão de que possa aumentar essas exceções. Eu digo regulamentação de alguma coisa, alguma adequação. Mas há grande possibilidade de se reduzir essas exceções. Ao reduzir a exceção, voltaria para a Câmara Federal. Isso vai depender do momento político, que a Câmara queria se ver livre. Por que se ver livre dessa aprovação? Porque nós estamos numa fase de transição da presidência da Câmara Federal. E Tá. o presidente queria se ver livre da reforma, e eu já entreguei a minha parte. Se houver modificação, ele já está livre, ele já fez o papel dele. Agora, essa mesma possibilidade está na mão do Senado Federal. Só que o senador presidente, Rodrigo Pacheco, disse: não, eu vou fazer isso com calma, nós vamos fazer com calma. Nomeou o relator para acalmar essa guerra interna, é o mesmo relator da PEC, nomeou o relator, mas não oficializou a nomeação. Não está oficializada a nomeação do relator, que é de Manaus. E está na CAI, na Comissão de Assuntos Econômicos. Lá é onde está ocorrendo os debates. Todos os debates lá e sai tudo enxutinho para o plenário, para o relator, a coisa vai facilitar, porque o relator, não nomeado oficialmente ainda, está acompanhando de perto os debates. Então, eu vejo o seguinte, que chega a 28,5, mas 28,5 era o previsto desde o início. Porque quando se tratou a reforma da PEC 45, na 110 e na 108, nós tínhamos uma alíquota base de 23,5%. Começaram a surgir as exceções, chegou-se a 20,5%.
sabemos que poderia chegar até 30, mas ela já está num limite previsto de 28,5 com as exceções atuais. Esperamos que não aumente. E eu tenho quase certeza que vão diminuir. Por que é diminuir? Porque as exceções que estão lá são de segmentos que já são beneficiários de outros institutos e que não necessitam desse auxílio. E nós temos que pensar no pequeno, fortalecer o pequeno conforme o texto constitucional. Então, o pequeno empreendedor é aquele que gera o maior número de emprego. Quando você vê, o Eduardo, um grande, digamos, um grande atacado misturado com varejo numa certa região, pesquisa demonstra, Sandoval, tristemente, de que para cada emprego gerado por um grupo desse, 2,5 empregos dos pequenos varejistas, dos pequenos empreendedores são perdidos. Sim. Então, além de fechar o pequeno negócio, ainda gera 2 por 1. Então, é um desserviço à sociedade, é você concentrar achando que o governo vai receber muito dinheiro concentrado, quando você realmente, vou ser redundante, concentra na mão de um contribuinte, em detrimento de 5, 6, 7 que estão nas periferias, ali próximo, e quebram, e fecham. Essa é a realidade nacional. Os grandes players, eles, principalmente os estrangeiros, eles trazem prejuízo à sociedade do local em que se instalam. É um benefício aparente, porque vai dar um preço menor para o consumidor, mas no contexto geral vai desempregar diversos que estão ali por perto. Então, a reforma tributária também tem que visar isso aí, esse lado social, esse lado da proteção, é um meio de proteger o pequeno, o médio, proteger o comércio nativo, o empreendedor nativo, e aquele que pega, que produz receita, gera emprego e o dinheiro circula na região, não vai para outro país, não vai para fora, fica aqui dentro do país mesmo, nas regiões, combatendo essas desigualdades regionais. A reforma, se atingir esse objetivo, com certeza nós vamos ter uma reforma social através da reforma tributária muito forte. Meu Concordo, presidente, concordo plenamente. É muito bom até ouvir isso, porque como você citou aí, que você perde 2,5 empregos por cada um gerado nisso aí, você tem que pensar que normalmente esse 2,5 é o emprego, mas tem a família. Normalmente desagrega a família, porque é o dono, a mulher, o cunhado, o genro, não sei quem trabalhando. Quando isso fecha, né, você perde 2,5 aí, mas perde mais do que isso, que é a desagregação do negócio das famílias, né? Então, só repetindo e endossando o que você disse aí no fim, é a nossa esperança, nossa grande esperança, né? E seja, vamos dizer, que os iluminados que têm as canetas para organizar isso, façam isso na maior celeridade possível e que a gente possa entrar numa nova constituição tributária de todos os agentes e que isso possa gerar realmente benefícios para todos. tudo bem, alguém mais quer se manifestar? Você pediu a palavra, Eduardo? Não, não, não. Eu credencio aí tudo que o senhor falou, né? Essa questão aí de monopolização, de concentração de grandes grupos, né? Realmente é uma peculiaridade até mais intensa aqui no Maranhão, né? Mas isso aí a gente já discutiu bastante. E a gente torce realmente aí que essa reforma venha realmente aí corrigir essas diferenças. Muito bem. Meus amigos, no próximo, daqui a 15 dias, nós nos encontraremos novamente, se Deus quiser, e eu fico satisfeito em tê-los conosco mais nesse retorno novamente, e devolvo a palavra ao presidente para o encerramento oficial desse nosso encontro. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, doutor. Obrigado pelo teu esforço. Obrigado a todos que estiveram conosco aqui. Como o doutor falou, daqui 2 semanas a gente volta nesse assunto. Que a gente tenha uma ótima semana. Fiquem todos na paz de Deus. Muito obrigado. Amém. Obrigado a todos. Um abraço, até mais. Boa semana Obrigado, aí, um grande cara. abraço a todos. Um abraço, obrigado a todos.